Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. A Sura do Dilatar. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Não te dilatamos o peito? E não te depusemos o fardo? Que te vergava as costas? E não te elevamos a fama? Então, por certo, com a dificuldade, há facilidade. Por certo, com a dificuldade, há facilidade. Então, quando estiverdes livre, esforça-te em orar. E dirige-te a teu Senhor em rogos. Deus sabe mais. Allahu Akbar. Mensagem. E no programa de hoje estaremos com Shah Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sendo criado por sua mãe de leite, Halima, aconteceu Shaq as-Sadr, ou seja, o seu peito foi partido e o seu coração foi purificado. Como ocorreu isto? Esta é uma anormalidade, um milagre, uma providência divina, uma providência de Allah subhanahu wa ta'ala, que já indicava desde a sua infância que este menino terá um grande futuro e será o profeta, o mensageiro enviado por Deus. É relatado que 2 homens com roupas brancas vieram, pegaram um menino, deitaram ele no chão, partiram o peito dele, cortaram o peito dele, tiraram o coração dele e lavaram o coração dele com uma água, a qual retiraram de uma vasilha. Então, depois de fazerem isto, de lavarem, purificarem este coração, eles o colocaram no seu corpo e depois fecharam o peito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele cicatrizou como se nada tivesse acontecido. As crianças que brincavam junto a Muhammad sallallahu alaihi wasallam viram isso. O irmão dele de leite viu isso e foi até a sua mãe, contou para ela o que aconteceu, o que ele viu. Halima já tinha percebido que este menino é abençoado e que este menino tem algo em comum. Agora ela ficou com medo. 2 homens vieram e estes 2 homens, na verdade, eram 2 anjos enviados por Deus Altíssimo seja para purificar o coração de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então ela ficou com medo e foi até a mãe dele
Amina bint Wahb e devolveu o menino para ela. Antes de citarmos o diálogo que aconteceu entre Halima, a mãe de leite do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Amina, a sua mãe, vamos citar qual é a lição que temos com este acontecimento. Shaq as-Sadr. 2 anjos cortarem o peito do profeta sallallahu alaihi wasallam, retirarem o seu coração e lavarem o seu coração. Isto é uma introdução e preparo para que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no futuro receba a mensagem e a profecia. Também é uma indicação da proteção de Deus Altíssimo seja ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde a sua infância. Ou seja, ele já tem o coração puro e ele já é preparado e será imaculado, mesmo antes da profecia, ele é imaculado, ou seja, Deus o protege de cometer aquilo que é errado. Estas são algumas das lições de Deus Altíssimo seja ter providenciado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ter partido o seu peito e limpado ou purificado o seu coração. Como dissemos, após observar isso ou após saber disso, Halima, a mãe de leite de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entrega Muhammad sallallahu alaihi wasallam à sua mãe. Porém, a sua mãe não entende. Antes, quando você veio, insistiu tanto para que eu permitisse que você o levasse durante outros 2 anos. E eu não queria dar ele para ti. Agora você está a devolvê-lo? Halima não quis falar o que aconteceu. Então, Amina, a mãe do profeta sallallahu alaihi wasallam, insistiu. Diga o que acontece, o que passa, por que agora você quer devolvê-lo? Enquanto há poucos meses atrás você queria tanto levá-lo e criá-lo mais 2 anos, durante mais 2 anos. Então Halima contou para ela o que aconteceu. Agora a mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz para Halima: você está com medo dele ter sido tocado pelo Satanás ou por algum demônio? Halima disse: sim, eu estou com medo. A mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu para ela, disse para ela: "Ma lish-shaytani alayhi min sabil." O shaitan, o Satanás, não tem caminho para chegar até ele. O shaitan não tem como tocá-lo. E aí citou para ela o que ela viu quando Muhammad nasceu. E disse para ela: eu vi, quando ele nasceu, uma luz, através da qual vi os castelos de Busra, na Síria, onde o reino e onde a profecia dele irá chegar. E também disse para ela: Sayakunu libni hadha sha'nun azim. Este meu filho terá um grande evento, terá uma nobre notícia, terá um nobre futuro, um grande futuro. Este meu filho terá um nobre futuro. Famosos revertidos ao Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O meu nome é Beatriz, eu sou revertida fazem 12 anos e a minha jornada de conhecer o Islã começou quando eu morava nos Estados Unidos. Eu fui para lá para estudar inglês e lá eu comecei a conviver com muitos estudantes e a maioria do pessoal que eu convivia, eles eram ou asiáticos ou árabes. Eu acabei
convivendo mais com os árabes, e aí que eu comecei a conhecer um pouco do Islã. E no começo eu debatia muito com eles, tentando convencê-los como a religião deles era errada e como eles oprimiam as mulheres, como as mulheres não tinham direito algum. E como o tempo foi passando, eu fui conhecendo um pouco mais, fui conhecendo quais realmente eram os valores deles, os valores da mulher dentro do Islã. E de repente eu fui me dando conta que tudo o que eu acreditava, que tudo o que eu fazia sentido para mim, era o que essa religião pregava. Fui descobrindo que o respeito que eles tinham pela mulher era enorme, nunca fui tão respeitada, e fui descobrindo que como a figura da mulher no Islã é importante, aonde que é uma religião que dá valores à mulher, que defende a mulher, e isso fez um significado muito grande para mim. Contando um pouquinho antes da minha história, eu resolvi ir para os Estados Unidos porque eu tinha um vazio dentro de mim muito grande. Eu cresci numa família católica, que eles infelizmente não praticam muito a religião, ou acho que tem um fator mais cultural, porque a maioria dos brasileiros são católicos, né? Mas assim, de praticar diariamente, isso não existia. E eu tive um momento da minha vida que eu buscava e tinha esse sentimento de não pertencer, que eu buscava alguma coisa e tinha um vazio dentro de mim. E depois que eu conheci o Islã e a religião, isso tudo foi embora, e hoje eu tenho um outro sentido, e hoje eu sou muito feliz, e não só pelo fato de que o Islã não é uma religião de um dia que você vai para a igreja uma vez, é um modo de vida. Então é um código de vida, e para mim tem um significado muito grande, que é um todo. Então isso para mim foi muito bacana. Eu voltei dos Estados Unidos fazem mais ou menos uns 4 anos, e foi muito importante para mim estar vindo aqui na mesquita e estar conhecendo um pouquinho da comunidade aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em Revertidos. E foi muito importante, e aqui foi nesse ambiente que eu conheci o meu marido, que é uma pessoa muito importante na minha vida, e o que foi muito importante também é de poder dele compartilhar no que é mais importante para mim na vida, né, que é a religião. Então ter um companheiro nisso. E aí acho que ele pode contar um pouquinho de como foi a história dele, a jornada dele aqui para conhecer a religião. Bom, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu nome é Fayad. Esse é o meu nome islâmico. Louvado seja Allah por ter me guiado à religião correta. E a minha história com o Islã eu passei por vários caminhos. Eu sou de Minas Gerais, como todos sabem. Minas Gerais é um estado marcado pela influência do cristianismo, principalmente o católico, apostólico romano, né? E eu vim de uma família católica, e católica praticante, né? Até que em um determinado momento eu fiz crisma, primeira comunhão, só que até um determinado momento eu me deparei com algumas dúvidas que não obtive resposta, e outras questões que eu discordava, né? Por exemplo, no interior de Minas, principalmente, é muito comum uma pessoa que mora no interior da cidade, na zona rural, às vezes por uma questão de oportunidade, ingressa no seminário para poder estudar, ter uma formação, uma vez que a família às vezes é bem simples e não tem condições financeiras de pagar uma universidade. Então eles veem como uma opção. Porém, como ingressam no seminário bem novos, com 18 anos, 19, às vezes essas pessoas
não têm experiência de casado. E uma dúvida, isso eu estava com 13 anos de idade, e uma dúvida que eu ficava olhando um padre, né? Tinha um dia, tem ainda nas igrejas católicas, os dias do sermão para casal. E eu pensava comigo, ora, um padre não pode casar. Muitos deles se formaram, vieram de famílias, foram estudar, mas nunca tiveram experiência como casado. Então, como eles podem dizer algo daquilo que eles não vivenciaram ou não podem vivenciar, que é a experiência a dois? A vida de casado tem determinados problemas que, às vezes, só sendo casado que a pessoa pode ou dar um conselho ou entender aquela situação. E aí eu comecei a me afastar. Falei, pera lá, mas essas coisas não estão fazendo sentido para mim. E aí eu passei a ser o que encontramos muito hoje em dia, o católico não praticante. Me afastei, enfim, até que tive a oportunidade de ir estudar para numa outra cidade, fazer um curso na área de meio ambiente. Ainda me declarava católico, porém católico não praticante. Cheguei um tempo a cantar no coral da igreja, porque no fundo acreditava que era importante de alguma maneira eu ter uma ligação com Deus, né? Vendo as coisas erradas no meu conceito sobre catolicismo, mas resolvi me afastar, tinha uma participação ali, outra acolá. Me formei, vim para São Paulo. E eu gosto muito de línguas. Já tinha estudado uma língua antes, quando ainda estava em Minas, que era espanhol. E quando eu vim para São Paulo, me relacionando com pessoas que conhecia aqui, tenho família aqui em São Paulo também, descobri que aqui em São Paulo tinha um curso de árabe. Me inscrevi numa instituição aqui de São Paulo que oferece esse ensino de árabe gratuito, que não tinha e não tem nada a ver com a religião islâmica, porque lá, né, essa instituição, eles são católicos ortodoxos. Então eles ensinavam puramente a língua árabe, sem nenhuma influência ou de Islã, não. Tanto que nos ambientes não tinha nada que remetesse ao Islã, era puramente o ensino da língua árabe. Faltando eram compostos por 3 períodos, mas faltando um para acabar, eu tive que sair porque eu ingressei na universidade e era o período noturno, então não conseguia fazer o curso, continuar com o curso de línguas e a universidade ao mesmo tempo. Até que neste momento da minha vida eu já tinha passado por religião de matriz africana, porque eu pensava comigo, poxa, mas catolicismo eu já vi que, né, não é a linha. Falam tanto das religiões de matriz africana, Umbanda, né, Candomblé. Claro, Umbanda sofreu influências aqui do Brasil, cigana e por aí vai. Mas peraí, eu sou de origem africana, né? Embora, infelizmente, por um processo de escravidão, não conheça as minhas ligações, né, os meus ancestrais, de onde exatamente vieram, mas enfim, eu ficava pensando, pera lá, falam muito da religião de matriz africana, mas deixa eu entender, e comecei a ler. E como nesse momento eu estava fazendo ainda ali atrás o curso de meio ambiente, eu comecei a encontrar certas ligações que para mim faziam sentido. Poxa, tem um orixá da água, tem um orixá do ar, e é isso mesmo, defender o meio ambiente. O que me fez, essa parte importante, desistir de continuar a buscar respostas dentro da religião de matriz africana, foi no momento em que eu vi uma pessoa que era seguidor lá e que tinha um orixá feminino. E aquele orixá, que na cabeça deles é algo que encarna na pessoa em determinados momentos durante o ritual, era feminino e encarnava nele, que era homem. E ele, por ter um orixá feminino, se trajava, se vestia, melhor dizendo, se vestia como mulher. Então usava brincos femininos, usava vestimentas, e eu não entendia. E aí logo eu parei e pensei, pera lá, Deus o fez homem, tá,
jogou o búzio, descobriu que tinha uma orixá feminina e por isso se veste e se comporta como uma mulher. Então, agindo dessa maneira, eu entendo que ele está dizendo que Deus o criou no sexo errado. E Deus não erra. Deus é o grandiosíssimo, isento de erro, clemente, misericordioso. E aí eu me afastei. Falei, não, isso não faz sentido para mim. Porque se fosse para ser mulher, teria nascido mulher por um decreto de Deus. Ponto. E aí me afastei. Voltando para esse momento do curso em que eu havia me desligado do curso de árabe para cursar na universidade, neste momento da minha vida eu acreditava apenas em Deus, já que santos e Igreja Católica não faziam sentido para mim. Religião de matriz africana, busquei, pesquisei, frequentei, inclusive, terreiros, para quê? Para buscar informação. Também não fazia sentido para mim. E dentro do meu coração ficou a seguinte situação: acredito apenas em Deus. Ele que decreta tudo, Ele que evita o mal para uma determinada pessoa ou proíbe o mal, Ele que decreta o bem, decreta o mal, enfim, só fiquei com isso dentro do meu coração. E caminhando próximo até ali a prefeitura de São Paulo, eu vi alguns muçulmanos, mas na minha identificação momentânea eu logo pensei, poxa, alguns árabes, eu não sabia que eram, né, a forma correta de se dizer. As pessoas misturam muito, acham que muçulmano é árabe, enquanto não tem nada a ver. Árabe, inclusive, é a minoria dos muçulmanos. Existem muçulmanos no Brasil, na Argentina, no Chile, na Indonésia e por aí vai. Eu falei, poxa, mas que legal. Como eu já tinha feito o curso de línguas, falei, poxa, deixa eu ver, eles estão distribuindo livros lá, deixa eu ver se é alguma coisa ainda relacionada ao ensino de língua árabe. E descobri que eles estavam divulgando, né, numa ação que nós chamamos de Dawa, ou seja, divulgação do Islã. Então eles estavam divulgando livros islâmicos. Eu falei, poxa, que legal. Eu conversei com o sheik que estava lá na Praça do Patriarca, tinha uma mesa, vários livros. E aí, ainda empolgado por ter cursado árabe, conversando com ele, falando algumas coisas. Ah, você conhece tal instituição? Então, eu estudei lá. Peguei alguns livros. E quando eu comecei a ler um deles, que fala sobre a história de Jesus, eu comecei a encontrar elementos que já estavam dentro do meu coração, dizendo que Deus é único, não existe intermediário entre você e Ele, não existe santo que vai, olha, Deus, mas ele fez oração para mim, perdoa os pecados dele, por mim. Não existe. Se Deus é supremo, o que Ele decreta não tem contestação. E começou a fazer sentido para mim. Terminei de ler os livros, no final do livro tinha lá o endereço de uma mesquita, que é a mesquita do Paris, que fica na Barão de Ladário. E logo eu falei, poxa, peraí, eu quero saber mais. Porque isso fez sentido para mim, dizendo que só há um Deus, não há intermediário entre você e Ele, Deus é clemente e misericordioso, o que Ele decreta, não há contestadores, no dia do juízo final estará você despido e provido apenas de suas boas ações. E eu falei, não, para lá, eu preciso procurar uma mesquita. Procurei essa mesquita que estava no fim do livro, que é aqui a mesquita do Paris, e descobri que aqui tinha aula aos sábados sobre religião, falando sobre o que era o Islã, e vim comparecer a essas aulas que eram ministradas pelo Sheikh Juma, e ali eu sentava no meu cantinho e ficava só ouvindo a explicação, os pilares da fé, a crença em Deus, a crença nos anjos, a crença em todos os livros sagrados, a Torá, o Evangelho, o Corão, revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele, a crença em todos os mensageiros, Davi, Salomão, Abraão, Moisés, Jesus, profeta Muhammad, ou Maomé, como dizem aqui no Ocidente, a crença na predestinação, ou seja, o que está destinado a você, o que está decretado por Deus, está decretado. Isso fez sentido para mim, né? A crença também no dia do juízo final. E aí tudo
se iluminou no meu coração e eu não tive dúvida, depois de algumas aulas, frequentando, questionando, lendo mais sobre, de que esse é o caminho certo. Alhamdulillah, louvado seja Allah, hoje vão fazer 5 anos de Islã, mas me casei com minha esposa, Beatriz, dentro da religião islâmica, onde sou muito feliz, porque no Islã não existe diferença entre negro, entre branco, entre asiático, entre árabes. A única coisa que nos diferencia dentro do Islã, não só nós como qualquer outra pessoa, é o nível de fé de cada um. É a submissão, é a entrega que cada um faz diante de Deus no seu momento de oração. Esse é a única coisa que nos diferencia de irmãos para irmãos dentro do islamismo. Então, essa foi um pouquinho da minha história com o Islã. Se você quer saber mais sobre o Islã, não hesite, busque informação em fonte segura, em livros de instituições islâmicas. Existem vários livros que você pode buscar aqui na Mesquita do Parim, em outras mesquitas também. E se você não busca informação, não se informa, além daquilo que a mídia ou certos meios de comunicação diz, você fica preso a um mundo de inverdades. Então busque a verdade, busque o Islã e, alhamdulillah, estou muito feliz na religião islâmica, com minha esposa, e só tenho coisas boas a dizer sobre o Islã. E é isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com. Deus sabe mais. Allahu Akbar.